Você sabia que tem muita gente que faz circuito de lâmpada 220 volts exatamente igual se faz um circuito de lâmpada 110 volts? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo aqui eu vou demonstrar como é que muita gente faz o circuito de lâmpada 220. Eu vou mostrar aqui da maneira errada. A maneira errada de fazer circuito de lâmpada 220 é a mesma maneira que faz o circuito de lâmpada 110. Visite meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Bom, eu vou usar aqui, inclusive aqui as mesmas cores que se usam em circuito 110 volts, tá? Para facilitar aqui a explicação. E como é que se faz o circuito 220 volts? Essa aqui é bom que fica clara que é a maneira errada de fazer circuito 220 volts. No futuro eu vou postar um outro vídeo demonstrando qual é a maneira correta de se fazer circuito 220 volts. Inclusive com um interruptor improvisado para 220 volts. Porque o canal não tem dinheiro no momento para investir em alguns componentes da eletricidade que nós estamos precisando. Então eu vou demonstrar aqui como é a maneira que se faz o circuito 110 volts. É aquela maneira simples. Fase, no caso aqui o neutro, e aí a gente liga o neutro na parte da lâmpada que tem a rosca metálica, faz o retorno para o interruptor, e no interruptor sai a fase lá para cima, tá vendo? Ou vem lá de cima aqui para o interruptor. Esse aqui é o desenho do circuito 110 volts, mas tem muita gente que usa exatamente esse desenho que vocês estão vendo aqui para 220 volts. O que difere? O que difere é que ao invés de neutro aqui, eu terei outra fase. E é o que eu estou simulando aqui nesse momento. Vamos simular que aqui eu tenho a fase que vai ser ligada aqui no meio do interruptor simples, que normalmente a gente usa para 110, circuito de lâmpada 110, só que tem muita gente que utiliza também esse interruptor para 220. Eu já tenho aqui o fio colocado para facilitar o vídeo, tenho aqui o retorno da lâmpada e tenho aqui o outro fio. Aqui eu estou simulando que esse cara é uma fase e que esse aqui vai ser outra fase. Ao visitar meus canais do YouTube, dê um joinha, ative o sininho, compartilhe em suas redes sociais. Quando você faz esse compartilhamento do nosso canal e dos nossos vídeos, o YouTube entende que tem muita gente gostando do canal e compartilhando, e passa a divulgar tanto o canal quanto os vídeos para outras pessoas. Nos ajude a alavancar as inscrições e visualizações dos nossos canais. Eu estou aqui simulando a maneira errada de fazer circuito 220 volts. É muito comum fazer isso, eu já fiz isso no passado, exatamente como vocês estão vendo. É a maneira errada de fazer, mas funciona. E por que que funciona? Porque a lâmpada ela é 220 volts. Esse cara que eu estou colocando aqui, chamado de interruptor, o que que ele faz? Ele é para interromper o circuito. Então, se eu tenho duas fases ligadas na lâmpada direta, vai acender a lâmpada. E se eu colocar esse interruptor aqui, vai interromper a circulação de corrente na lâmpada. Isso que eu estou fazendo aqui é de maneira provisória, é só para explicação mesmo. É por isso que eu não estou usando terminais, não estou isolando nada. Não estou usando aqui um fio na cor certa de fase, não deveria ser na cor azul. Isso aqui eu estou simulando um circuito 220 da maneira que se faz o circuito 110 volts. Qual é a maneira que se faz um circuito 110 volts? Deixa eu pegar o desenho aqui de novo. Olha o desenho aqui, ó. O neutro
está vindo aqui na lâmpada. Da lâmpada sai um retorno aqui para o interruptor. E a fase que aqui está vermelha, está vindo aqui do circuito, aqui, ó. Esse é o circuito 110. Só que aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma fase chegando aqui no soquete. Eu tenho aqui uma fase chegando no interruptor. E aqui eu tenho o retorno da fase, né? Ou a continuação da fase. O que vai acontecer aqui se eu apertar esse interruptor? Está aberta essa fase. Essa aqui está direta, mas essa está aberta. Quando eu fechar, que é isso aqui, ó, a lâmpada vai acender. E era assim que nós fazíamos um circuito 220 volts da maneira errada. Funciona normal, né? Como o circuito 110. E por que não podemos fazer desse jeito? Justamente pela norma de segurança. Quando eu uso no circuito 110 o azul no lugar certo aqui do soquete, eu evito que a pessoa sofra choque elétrico ao tocar aqui nessa rosca metálica. Agora imagine isso aqui sendo uma fase, independente do lado que eu colocar o fio, o risco de choque elétrico aqui ele vai persistir, ele vai continuar. Ou seja, justamente pelo fator segurança e por ter os equipamentos certos para 220, eu não posso simplesmente fazer um 220 do jeito que eu fiz aqui. Isso aqui é demonstrativo, é assim que muita gente faz até hoje. Eu já fiz assim no passado, porém hoje existe os componentes certos para essa instalação. Existe o circuito certo para essa instalação. Se o objetivo é o que eu falo, muita gente fala, não, eu quero que funcione. Então, ó, se quer que funcione, olha aí, está funcionando. É um circuito 220 volts. Risco de levar choque elétrico aqui vai haver, mesmo que em qualquer um dos fios que eu colocar aqui vai acabar sendo fase do outro lado, tá? Se eu inverter. E é justamente por isso que tem o circuito certo para 220 volts. Tem o circuito certo, tem o interruptor certo e os fios também na cor certa. Eu estou demonstrando esse circuito aqui da maneira errada de se fazer 220 volts, circuito de lâmpada, porque eu vou postar no futuro um vídeo da maneira certa e por que existe a maneira certa. Eu já acabei de falar, mas no outro vídeo eu vou falar de novo. É justamente pelo fator segurança. Nesse caso aqui, se fosse 110 volts, se eu colocar o azul na rosca metálica do soquete, a pessoa ao tocar aqui, ó, no bulbo metálico da lâmpada, não sofre choques elétricos. Agora você imagina aqui, trazemos para esse modelo que eu estou fazendo aqui agora, 220 volts. Então desse lado aqui, eu vou levar choques elétricos aqui na rosca, e se eu inverter, o choque elétrico vai continuar. E é justamente por isso, fator segurança, que esse circuito não é o recomendado para 220 volts. Esse era o principal objetivo desse vídeo. Eu peço a todos os participantes, por gentileza, divulgue os nossos canais nas suas redes sociais. Compartilhe para todos os seus amigos, porque quando você compartilha os nossos vídeos, o YouTube passa a divulgar mais e passa a monetizar um pouco melhor o vídeo, me ajudando assim a comprar componentes corretos, ideais para os circuitos que eu apresento aqui nos meus vídeos. Esse era o principal objetivo desse vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.